Ufa, ganhamos um jogo, ô glória, é para louvar de pé a igreja, nossa senhora, finalmente o Peixão tirou a nhaca, ganhou do Vitória por 1-0 lá no Barradão e não saiu da zona do rebaixamento, mas subiu uma casinha, ocupa agora a 18ª posição do Campeonato Brasileiro, soma aí então 8 pontos, diminui a distância para os times que estão do lado de fora da zona, né, obviamente, e então dá um passo importante para a reação, para essa recuperação que a gente vem tanto esperando aí do Peixão. Mas, como nem tudo é perfeito, a gente tem que falar sobre o jogo, que teve ali alguns pontos que, obviamente, deixaram a desejar. E aqui vai o meu questionamento. O Kleber Xavier é o novo Carille? Eu tenho alguns pontos que me indicam que sim. Mas antes de entrarmos nos pormenores da partida, eu peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário dessa vez elogiando o Peixão, porque nos últimos meses a gente só aqui, ó, desceu a lenha no time e eu acho que a gente pode ter pelo menos uma noite, né, no caso a noite de hoje da vitória e o dia de amanhã, de relaxar, de, porra, comemorar, aproveitar, porque fazia tempo que o Santista não gritava gol, fazia tempo que o Santista não comemorava a vitória. Fechou? Já escreveu? Eu espero que sim, tá? Pelo amor de Deus, ajuda nós. Vamos aqui para as minhas anotações sobre a partida. Vamos começar por onde? Pela escalação. Irmão, lado direito, tenebroso, tá? Tenebroso. Eu vi o pessoal aí fazendo vídeos sobre o Santos, sobre a escalação do Santos, e todo mundo descendo a lenha, dizendo que o Kleber Xavier parecia que queria perder o cargo, porque a escalação realmente não era das melhores. Ele escalou o Guilherme, tá? Daqui a pouco a gente fala com mais detalhes, mas ele escalou o Guilherme que vinha de uma nhaca terrível, o Guilherme que perdeu o pênalti contra o CRB e que se entrasse em campo no jogo de hoje não poderia mais ser negociado com nenhum outro time da Série A. E o Kleber Xavier colocou o Guilherme em campo. Mas o que me chama a atenção de uma forma negativa é o lado direito da defesa, que continha Léo Godoy e João Basso juntos, né? Que é a dupla, é a dupla da peneira, porque tudo passa por ali, né? E aí, cara, eu quando olhei essa escalação, eu falei que Deus nos ajude muito para que esses caras não façam nenhuma merda, né? Não comprometam de algum jeito, porque a gente sabe que quando os dois jogaram juntos, principalmente naquele jogo contra o Corinthians, o primeiro do ano contra o Corinthians, pela fase de grupos do Paulistão, os caras comprometeram e o Caixinha quase balançou ali, quase caiu do cargo por conta deles. E aí ficou aí aquele medo, né? Porra, será que João Basso e Léo Godoy vão comprometer? Vamos ver se eles comprometeram ou não. Bom, no primeiro tempo, o Santos começou com muito passe errado, tá? Muito passe errado. E aqui eu trago como exemplo aquele passe que o Zé Rafael dá pro Luan Pérez e o passe é curto. Aí o jogador do Vitória chega primeiro e o Luan Pérez só chega no corpo do cara do Vitória, chega fazendo a falta, toma ali o primeiro cartão amarelo do jogo, tá? Isso aí é só um dos exemplos de passes errados que o Santos tinha por ali, principalmente no meio de campo. Tá? Depois nós tivemos uma bela de uma bola inacreditável que o Guilherme perdeu aos 15 minutos do primeiro tempo. E aqui eu anotei, que animal, errou um gol cara a cara. Porque assim, realmente o gol que ele perde é inacreditável, tá? E ele ainda reclama que não, a bola desviou, e no replay você vê claramente que a bola não tocou em nenhum ser vivo além dele, né? Então foi um gol bizonho que ele perdeu, mas a redenção veio poucos minutos depois. Nós tivemos uma bela triangulação entre Guilherme, David Washington e Souza, né? Onde o Guilherme puxa a bola para o ataque, o David Washington faz ali uma tabela com o Souza cruza e o Guilherme, que começou a jogada, entra na área para receber esse cruzamento, cabecear, fazer aí um belo gol de cabeça, tá? E ele foi comemorar com o Kleber Xavier, acho que também, para além de tirar a zica dele, tirar a zica do time todo e mostrar que é um elenco que está fechado com a comissão que está lá, né? Então, bela redenção do Guilherme, já que ele já jogou aí todos os jogos que ele podia, né, para não ser negociado com outro time da Série A, agora que ele não pode ser negociado mesmo, então eu torço para que o Amado volte a ser realmente um jogador bom, porque ele já está no elenco, o Santos já está gastando dinheiro com ele, entendeu? Eu sei que está desgastado, eu mesma no último jogo, na última análise de jogo que eu fiz contra o CRB, eu dei uma descascadinha no Guilherme,
porque assim, realmente não tinha mais clima, na minha opinião, mas quem sabe se ele realmente recuperar o futebol dele, continuar tendo boas atuações, fazendo gols e ajudando de fato dentro de campo, quem sabe essa relação não possa ser recuperada. Né? A ver, vamos ver aí se foi um lampejo ou se ele realmente vai conseguir voltar a jogar bem. Depois, logo na sequência, nós tivemos aí um quase gol do Vitória, tá? O Osvaldo, ele chuta, o Brasão espalma para a área e o Kaiser de peixinho pega aí o rebote, só que ele manda para fora, né? Então foi um quase gol do Vitória e um gol perdido pelo Kaiser porque o Brasão já estava batido, o gol estava escancarado e ele errou rude, errou feio, tá? Mas assim, um resumo do que foi o Santos nesse primeiro tempo. Foi um time totalmente reativo, tá? O que não é de se estranhar muito, porque o Santos estava jogando na casa do Vitória. E embora o Vitória seja um time mais frágil que o time do Santos, era o dono da casa, então era o time que estava tomando ali as ações do jogo. E o Santos ficou na dele, esperando o erro do Vitória para conseguir atacar. Basicamente, esse foi o cenário aí do primeiro tempo, onde o Santos não teve muitas chances claras, mas o Vitória também não teve. Tá? Então, o gol que saiu realmente foi nessa jogada aí, criada pelo Guilherme, junto com o David Washington e com o Souza, mas no mais, nós não tivemos assim grandes lances, grandes jogadas de ambos os times. Tá? Depois, segundo tempo, e aqui nós já vamos para as substituições. Sai Barreal, entra Neymar, sai Guilherme e entra Tassiano. Eu confesso que quando eu vi o Neymar e o Tassiano na beira do campo para entrar, principalmente o Tassiano, eu tive um mini ataquezinho de raiva, tá? Porque eu imaginei que o Kleber Xavier iria repetir as substituições do jogo contra o CRB, tira o Barreal, bota o Tassiano, tira o Roleiser, bota o Neymar, mas graças a Deus não foi isso que aconteceu, né? Então ele tira sim o Barreal, e o Barreal que infelizmente estava muito apagado, tá? Eu gosto do Barreal, assim, dentro das limitações dele, eu não acho que ele seja nenhum craque, mas eu acho que ele seja um bom jogador, só que ele não é muito participativo, e aí eu tenho as minhas dúvidas, ele não é muito participativo porque ele se esconde do jogo, ou porque a bola realmente circula muito pouco pela ponta direita, né? Eu acredito que seja ainda um pouco mais da segunda opção, eu acho que o jogo do Santos passa muito pelo lado esquerdo, e passa pouco pelo lado direito, né? Então isso impede com que o Barreal participe mais do jogo. E eu tenho a impressão de que as poucas chances que ele tem, ele consegue até participar bem e demonstrar alguma qualidade. É por isso que eu acho uma pena quando o Barreal ele é substituído assim. Porque eu acho que o tempo que ele esteve em campo, ele não consegue demonstrar, talvez, o futebol e aquilo que ele tem para demonstrar. Tá? A gente tem que lembrar também que o Barreal ele joga pelo lado esquerdo do campo, então ele está sendo sacrificado, né? Porque a posição ideal para o Barreal seria a ponta esquerda, que é a ponta que o Guilherme joga. E depois, para nossa surpresa, o Guilherme sai e entra o Tassiano, né? Então o Barreal saiu para entrar o Neymar, o Guilherme saiu para entrar o Tassiano. Fico surpresa, porque o Guilherme a gente sabe que é um jogador que vinha terminando praticamente todos os jogos quando ele estava em campo, né? Inclusive era uma crítica nossa, né? Porque que o Guilherme, mesmo tendo más atuações, ele termina os jogos, e dessa vez, com uma boa atuação, o Kleber resolve tirar ele, não sei se por opção técnica, não sei se porque ele estava cansado, enfim. Fato é que o Guilherme saiu e deu lugar ao Tassiano, tá? E aí a gente teve a primeira oportunidade de ver Roleiser e Neymar juntos. Mas, antes de falar de Roleiser e Neymar juntos, é importante a gente destacar um chute de fora da área que o Roleiser deu aos 19 minutos do segundo tempo, um chute esse que pegou na trave, tá bom? O goleiro tirou com os olhos porque ele não tinha chance nenhuma ali de defender. E assim, é isso que a gente pede mais do Roleiser, que ele arrisque mais, que ele chute mais. Ele é um cara que mostra ter muita qualidade, inclusive antes das substituições, dessas duas primeiras substituições que eu citei, ele conseguiu arrancar um contra-ataque assim fenomenal, que ele se livrou de 2, 3 e foi conduzindo a bola até o campo de ataque, né? Então o Roleiser ele é um jogador que mostra muita qualidade e ele precisa mais disso, de mais participação ofensiva, não no sentido só de construção de jogada, mas no sentido também de finalização. Eu acredito que o Roleiser tem muita qualidade e tem de tudo para continuar aí dando cada vez mais alegria, né? E, bom, vamos falar então de Roleiser e Neymar, tá? A gente não conseguiu ver muito dos dois juntos. E por quê?
porque o Santos abdicou de jogar. Se o Santos era um time totalmente reativo no primeiro tempo, no segundo tempo, principalmente depois que o Neymar entra, o Santos dá a bola nos pés do Vitória e fala: vem me atacar, que eu vou ficar aqui só me defendendo até o jogo acabar. E foi basicamente isso que aconteceu, tá? Não sei se o time ficou com receio de sair, justamente porque o Neymar estava em campo, e a gente sabe que o Neymar não marca, né? Então, se tomasse algum tipo de contra-ataque, seria um jogador a menos para marcar, e aí por conta disso, talvez o Kleber Xavier tenha pedido para a rapaziada segurar um pouco mais lá atrás, ou se, por conta do 1-0, eles decidiram só sentar em cima do placar mesmo e garantir o que já estava feito. Não sei qual das duas opções, talvez um pouco das duas, mas fato é de que o Santos abdicou do ataque e ficou só se defendendo. Tá? E quando conseguia ali recuperar a bola, era chutão, era um negócio terrível, assim, não conseguia sair no contra-ataque, assim, coisa terrível, né? Então o Santos, ele abdica de atacar no segundo tempo e por conta disso a gente não consegue ver muito do Roleiser e do Neymar juntos. O Neymar, assim, claramente fora de ritmo, o Roleiser também já tinha jogado aí um tempo e meio, então estava cansado, e aí o Roleiser, ele é substituído, tá? O Roleiser, ele é substituído e quem entra no lugar dele é o Bom Tempo. E aí depois nós tivemos a saída do David Washington para a entrada do Luca Meireles, o que eu particularmente gostei muito, tá? Eu gosto muito do Luca Meireles desde os primeiros jogos que ele participa no começo do Paulistão desse ano. Ele não foi assim aquele garoto brilhante, mas ele teve boas participações no Paulistão, né? E aí ele acaba perdendo espaço porque você contrata o Tiquinho e depois o David. Né? Então aí o Luca, por ser mais novo, por ser da base, por ser ainda do sub-20, ele naturalmente se torna o terceiro homem da posição. Mas eu gostei muito de ver que o Kleber Xavier tá dando oportunidade para ele. Mas, antes da gente ir pro final do jogo, eu queria ressaltar aqui que teve uma substituição que eu ainda não comentei, que foi a substituição do Baço para a entrada do Luizão. Quer dizer, o Baço, ele fica na reserva o tempo todo porque ele é um pereba. E aí, quando ele entra em campo, ele não consegue nem terminar um jogo, é isso mesmo? Ele começa a sentir dorzinha e sai. Então tá bom, esse é o zagueiro reserva que a gente tem. Um zagueiro que ele é totalmente inseguro, que ele é totalmente ineficiente, mas que quando a gente precisa dele, ele não consegue nem terminar um jogo de futebol e ele queima uma substituição com ele. Top, hein? Legal esse banco de reserva aí do Santos. É por isso que eu falo, o Santos precisa contratar zagueiro urgentemente, no mínimo uns 2 aí, porque, assim, a dupla titular já não é muito aquelas coisas em quesito de qualidade, né? Que é o Zé Ivaldo e o Luan Pérez. E a dupla reserva, então, pelo amor de Deus, né? Sai o Baço, entra o Luizão. O Luizão, ele tem uma disputa de bola com o jogador do Vitória dentro da área e o Daronco, ele fica escutando o VAR, né, para ver se o VAR vai chamar ou algo nesse sentido. E aí, quando o Daronco dá a falta para o Santos, né, que depois na sequência teve uma falta, e fala que a análise foi encerrada e que não foi falta do Luizão em cima do cara, o Luizão até se benze, cara. Tá? Então, tipo assim, o moleque, ele tá claramente inseguro, porque a estreia do Luizão, ele falhou, e aí, assim, se ele tivesse cometido, por acaso, um pênalti no jogador do Vitória hoje, tivesse feito com que o Vitória empatasse, e tudo isso fosse na conta dele, assim, você podia rescindir com o Luizão, porque ele nunca ia conseguir se recuperar desse trauma. Então ele até se benze, assim, na transmissão, o Odinei Ribeiro, eu acho que é esse o nome do narrador, ele até dá uma risada ali, faz uma sátira, porque realmente foi engraçado de ver o alívio do Luizão quando ele percebe que não fez falta e que não ia ter nada na conta dele de negativo, pelo menos. Né? Então vamos ver aqui, que mais? Ah, sim, outra coisa que eu gostaria de ressaltar, que o Tassiano, ele entra como ponta esquerda. E o Bom Tempo, ele entra como ponta direita, né? Então, do meio para frente, a gente ficou assim: Rincon, Zé Rafael, o Neymar armando o time, o Tassiano na esquerda, o Gabriel Bom Tempo na direita e o Luca Meireles centralizado ali como, né, o homem de referência no ataque. E aqui eu vou ter que criticar de novo o Tassiano. Eu acho que é o terceiro, ou quarto, ou quinto, ou sei lá qual vídeo seguido que eu tenho que criticar o posicionamento que o Tassiano entra, cara. O Tassiano não é ponta, nem na esquerda, nem na direita. Ele não é falso 9, ele não é 9, ele não é jogador de ataque, pelo amor de Deus. A bola queima no pé desse cara. O Neymar, nos últimos minutos do segundo tempo, tenta construir uma jogada de contra-ataque ali e ele não consegue fazer uma tabela. Ele não é jogador de ataque, ok? Não é jogador de ataque. Então,
quanto mais cedo o Kleber Xavier entender que o Tassiano, se quiser utilizar ele, deve se utilizar ali, talvez como segundo volante, talvez como meio de campo, que eu acho difícil porque a concorrência está alta, melhor, porque o Tassiano não é homem de ataque, tá? Tassiano para mim é reserva. Não entendo essa necessidade do Tassiano entrar todo jogo. Não vejo porquê, né? Não vejo o porquê. Mas gostei do bom tempo na direita, porque embora ele não tenha feito muita coisa, é a posição de origem dele, né? O bom tempo ele não é volante, ele foi improvisado como volante pelo Pedro Caixinha, ganhou sequência na posição justamente porque ele, né, tem qualidade ali e se deu muito bem na posição, sendo inclusive um dos melhores jogadores do time, mesmo jogando numa posição que não é dele. Mas depois, com a chegada do Zé Rafael, ele perde a posição e antes ele tinha entrado já com o Kleber Xavier como reserva imediata do Zé Rafael, mas dessa vez ele entra como ponta direita, que é a posição de origem dele, e eu confesso que gostei de saber que o Kleber Xavier enxerga o bom tempo não apenas como um reserva de luxo do Zé Rafael, mas sim também como um cara que pode atuar ali na ponta direita. Agora, para o Kleber Xavier melhorar, só falta ele parar de colocar o Tassiano em campo. Fechou? E aquilo que eu tinha dito, né? Será que o Kleber Xavier é um Carille 2.0? Como que é isso? Por que eu penso isso, pessoal? O Carille, ele era também auxiliar técnico do Tite, foi também em algum momento, né? E a gente sabe o estilo de jogo do Carille, porque a gente aguentou ele por um ano durante a Série B inteira. 2024 inteiro foi um martírio com o Carille. Mas assim, ele é o cara que não abre muito mão do esquema tático dele, então ele sempre vai jogar com a mesma formação, poucas variações, poucas ideias diferentes, pouquíssima criatividade. Ele é um cara do 1-0, 1-0 tá bom, pra que mais do que isso? Né? Ele é o cara do jogo reativo, ele não é aquele cara do futebol bonito e do ataque imbatível e tudo mais. E eu tô vendo que o Kleber Xavier ele tá indo pro mesmo caminho. E o que é que os dois têm em comum? Ambos são aprendizes do Tite, né? Então é por isso que eu enxergo o Kleber Xavier se aproximando do que é o estilo do Carille, né? Porque o Santos parou de tomar muitos gols desde que o Kleber Xavier chegou. Agora, se eu não estiver enganada, são 6 jogos e 3 gols sofridos, um contra o CRB, um contra o Grêmio e um contra o Corinthians. Então, 6 jogos, 3 gols sofridos, né? Então, ele conseguiu dar uma consistência, pelo menos, para o sistema defensivo do Santos. O ataque, a gente espera que ele continue tentando arrumar. Hoje, finalmente, a gente saiu da zica, conseguiu fazer um golzinho ali, mas precisa de muito mais, porque o ataque hoje não produziu quase nada além do gol. Mas, assim, o estilo do jogo, como um todo, eu enxergo muito parecido com o estilo de jogo do Carille, tá? A gente sabe que se o Kleber Xavier conseguir fazer o que o Carille fez com o Santos de 2024, cair a gente não cai, né? Porque ele vai meter os joguinhos dele ali de 1-0, 2-1 no máximo, e tá bom demais, né? Tá bom demais, na cabeça deles, futebol é isso aí. Mas, pro Santista, a gente sabe o quão incômodo isso é, né? Porque a gente é acostumado com futebol arte, a gente é acostumado a ver vários gols, a gente é acostumado a ver um time que joga para cima e joga bonito. Então, eu acho que vai ser bom, por um lado, caso ele realmente consiga engatar aí uma sequência e consiga fazer com que o Santos ganhe jogos e saia da zona de rebaixamento, mas vai ser ruim porque ele claramente não tem o estilo de jogo que o Santista gosta de assistir. Mas o importante nesse momento é o Santos não cair. E o primeiro passo já foi dado. Não sei se você assistiu, mas ontem eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre os 5 passos, as 5 coisas que o Santos precisava fazer para não cair no Brasileirão esse ano. E o primeiro passo já foi dado. O Santos ganha do Vitória e consegue aí arrancar uma vitória, soma 8 pontos e agora vai pegar o Botafogo, provavelmente na Vila Belmiro. E aí, será que o Peixão ganha? Será que consegue pelo menos um empate? Deixe nos comentários, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo numa próxima. Tchau!